A história de hoje é sobre esse cara sortudo chamado de Shen Nishuan, que tem 9 esposas espalhadas pelo mundo, enquanto eu estou aqui sem nem ter uma namorada. Depois de passar um tempo em cultivo duplo com sua primeira e segunda esposas, ele finalmente partiu na jornada para encontrar as outras 7. Como você provavelmente pode imaginar, é uma jornada cheia de grandes desafios. Uma que certamente mostrará o protagonista ficando mais forte da pior maneira possível. Mas antes de chegarmos à parte boa, vamos voltar para onde tudo começou, com uma garota dizendo ao jovem para ir para a família Gao, enrolando algumas cordas em volta do seu corpo. O homem pede à esposa para ser gentil, mas ela admite que não molhou o chicote. Shen ainda queria ir para a universidade mesmo sem passar no teste. Ele responde que ela bateu de qualquer jeito, mas a esposa apenas toca em seu marido. Avisando que poderia ser uma fraude, ela passa para outra pergunta, perguntando o que ele faria se uma garota se aproximasse dele. O protagonista explica que ele levaria a garota para um lugar seguro. Sua esposa o abraça apertado, espremendo seu amigo lá embaixo, fazendo o protagonista congelar em choque. Ele implora para Sui ajudá-lo, caso contrário ele se tornaria um eunuco. Sua esposa pergunta por que ele estava gritando e diz que também estava com medo de que ele fosse para a cidade. As mulheres explicaram que a nona esposa estava no leste e o protagonista fica animado ao ouvir sobre isso. Ele tinha 9 esposas que nunca tinha visto antes, entre elas a nona era famosa no mundo dos negócios. A primeira esposa selou com um braço, libertando da corda, e diz para ele ir para a casa da família Gao porque eles o protegeriam e tinham um contrato de casamento com a família, deixando o protagonista mais animado ao ouvir isso. Dio fica irritado e pergunta se ela seria tão bonita quanto as duas. O protagonista tenta descrevê-las com poesia quando sua esposa lança outra pergunta difícil. Chenjun não tem resposta e sua esposa começa a contar até 1. Sem tempo, pega uma pílula e joga na água, causando uma grande explosão. Alguns dias depois, o protagonista finalmente ia deixar sua vila, avisando todas as garotas da cidade que ele estava partindo. Em uma árvore, Dio pergunta se sua irmã realmente vai deixá-lo ir, e Shui diz que ele carrega seu destino, e se ele foi selado, então ele tinha acabado de começar porque um tigre solte de uma jaula imprevisível. Um trem-bala passa pela cidade enquanto o protagonista descansa pensando em seu futuro, até que uma linda garota caminha pelo corredor e chama sua atenção. Convenientemente, ela derruba seu batom e se abaixa na frente dele. O protagonista pensa em como ela é linda, mesmo que não tão boa quanto suas sábias, mas a garota olha para trás e vê a mão de Shen em um gesto estranho. Ela fica irritada, dizendo que ele era um pervertido e que ela o daria aos cachorros. Salvo interrompe, dizendo que o jovem não fez nada e ela deveria ser mais cuidadosa. Então ele diz ao menino para não se preocupar porque ela não é marota má, apenas tola, e pergunta se ele estava indo para a universidade. O protagonista nota alguns sinais de doença no rosto do velho. Assim que o homem começa a ter um ataque e desmaia no chão com sua neta em cima dele, o protagonista diz a ela para não tocá-lo ou ele pode entrar em choque e perder a vida. A garota diz que ele está falando bobagem e chama o comissário de bordo. O velho cospe sangue, então o menino usa seu poder espiritual para empurrar todos para trás. Ele forma algumas agulhas ao redor do velho e usa sua energia para realizar a acupuntura, causando uma rajada de vento. Após terminar o tratamento, o protagonista se levanta quando sua estação chega. A garota pergunta o que ele tinha feito já que seu avô não estava respirando e avisa que ela se vingaria, mas o velho de repente acorda percebendo que ele estava sofrendo da doença, mas agora se sente mais forte. Procurando pelo menino que salvou sua vida, ele diz à sua neta para enviar toda a família atrás dele para retribuir seu benfeitor. Em uma festa de aniversário, vários nobres estão reunidos. O protagonista se aproxima, dizendo que alcançaria o auge da vida e se perguntando qual presente ele deveria dar. Então ele tira uma camélia e se apresenta. Os nobres ali perguntaram como um fugitivo foi parar ali se ele tinha emoções com a família. Nenhum deles conhecia o menino de origens humildes, mas o protagonista deseja longevidade ao velho e pede aceitar seu presente. O mestre da família Gao nunca tinha ouvido falar dele. Então o menino explica que seu mestre já havia salvado o velho. Ele fica chocado enquanto seu filho joga o presente fora e exige saber como o fugitivo entrou ali. O jovem pergunta se é assim que a família Gao paga sua dívida. O velho diz para ele encontrar um assento e não causar problemas. O protagonista pensa que ainda tem que terminar o contrato, então ele lembra o velho do assunto. Pessoas da multidão falam sobre isso enquanto a filha da família se levanta e pergunta como isso aconteceu. O protagonista tenta relembrar a promessa, mas o mestre acha que sua família não é mais a mesma. Sua neta diz que nunca aceitaria se casar com tal lixo enquanto o protagonista espera pela resposta do mestre. Ele responde que foi uma piada e simplesmente daria dinheiro, fazendo sua neta escrever um cheque e diz para ele encontrar uma esposa no seu próprio nível. As pessoas falam mal do jovem enquanto ele simplesmente deixa sua bolsa cair. Batendo o chão com força, ele causa um terremoto que quebra tudo ao redor. Um homem da família consegue manter o equilíbrio enquanto o protagonista joga um papel nele, dizendo que não se importa com dinheiro. Ele então joga no líder da família, acertando a parede atrás dele, sacudindo-a e fazendo um pedaço de pedra cair em direção ao velho.
O velho chama seus guardas que cercam o protagonista, mas tudo é interrompido pelo velho Joy chamando a atenção de todos. O líder da família Gal responde a ele enquanto os guardas continuam cercando o Shen. John ordena que eles parem, dizendo que qualquer um que tocar em seu benfeitor enfrentará as consequências, então agradece ao Dr. Shen. Os membros da família ficam chocados ao ouvir isso, enquanto o velho pede ao jovem um favor de casamento. Ninguém sabe como reagir, e Shen responde que vai pensar sobre isso que anima o velho Taujwan. Então ele lidera o caminho para seu carro. O protagonista diz ao líder da família para aproveitar o resto de sua vida doente. O namorado da neta dele diz que ele poderia conseguir qualquer médico naquela área observando Suwon partir. Em um carro de luxo, Zhang agradece por salvar sua vida e diz que preparou um pequeno presente. O protagonista se lembra de seu mestre e pensa que é muito caro para aceitar, então ele diz que a família pode pegá-lo de volta. Wuzon zomba do protagonista pelo preço, enquanto Zhang joga os presentes fora por terem ofendido Shen. Horas depois, o jovem vai para uma mansão e entra já que a porta está aberta. Uma voz feminina chama de trás de uma cortina pedindo para ele trazer suas roupas. O protagonista se pergunta o que ele deveria fazer já que ele não quer ofender o nono mestre. Ele reflete sobre as habilidades de seu mestre e que ele não deveria deixar o nono descobrir, então ele decide fingir ser uma mulher. Shen leva as roupas para seu mestre para ganhar tempo, então se vira para sair. A mulher diz a ele que ele trouxe as erradas. O protagonista finge uma voz feminina para enganá-la e pega as novas roupas. Perto de deixar a casa, seu mestre sai do camarim e diz que o zíper de trás não está fechado. O protagonista tenta escapar, mas a mulher reconhece que ele é um homem. Shen não vê escolha a não ser se ajoelhar e deixar seu mestre identificá-lo. A mestra recorda a carta da irmã mais velha, mas pergunta por que o jovem estava olhando enquanto eu trocava de roupa. O protagonista diz que foi um engano. A mulher se vira e diz para ele não se mexer atirando uma faca. Ela ordena que ele prove que é seu discípulo e tire as calças. O jovem se sente envergonhado com isso, mas ela diz para ele fazer isso rapidamente. Então ele tira tudo na frente de sua mestra, quem se sente envergonhada e diz para ele colocar apenas a cueca de volta. Shen fica surpreso quando sua mestra se aproxima de sua coxa. A mestra nota a marca de nascença e começa a tocá-la repetidamente. Uma voz masculina repentinamente chama a atenção deles e o loiro pergunta como Shui pode fazer isso. O protagonista se pergunta se ele é o namorado de sua mestra enquanto o homem se aproxima com raiva. O loiro tenta socar o protagonista, mas é facilmente bloqueado. Sua próxima ideia é um golpe de cotovelo que é bloqueado novamente. Por azar, as calças do protagonista caem fazendo cair no chão. Em cima do homem, o jovem tenta explicar tudo o que aconteceu. Agora ambos em pé. Shui diz que foi um mal-entendido. O loiro entrega ela uma carta convidando para o leilão da família Lee, onde eles uniram. No entanto, o telefone da mestra começa a tocar. Um homem na ligação diz que sequestrou sua criada e a mulher deve ir ao hotel. A garota tenta pedir ajuda, mas seu amado simplesmente foge. O protagonista diz que aquele homem não é confiável por fugir quando importa, mas sua mestra pede a seu discípulo para acompanhá-la desta vez. Uma hora depois, eles chegam ao Paradise Hotel. O protagonista fica impressionado ao longo do caminho até que as portas de um quarto se abrem, revelando uma alta cúpula. Sua criada sequestrada tenta se levantar, enquanto um homem gordo ao lado dela diz que não é fácil conhecer a Surta, Kim. O protagonista reconhece duas pessoas na mesa como membros da família Gayle e eles o reconheceram também. Sua mestra pergunta o que sua criada tinha feito para ser sequestrada. Enquanto isso, o gordo diz que comprará a loja por 30 mil. Mas como não estava indo bem, ele reduziria o preço para 10 mil. O homem diz que não há nada de errado com isso, mas então oferece a ela para passar a noite com ele. Ele é recebido com um tapa na cara, impressionando todos na sala. O gordo pergunta o quão ousada ela foi por tê-lo atingido, mas o protagonista sugere que sua mestra cancele o acordo. Ele então tenta sair, mas o gordo e seus subordinados bloqueiam o caminho, dizendo que o garoto ficaria ali. O gordo ameaça destruir toda a sua família de volta na aldeia se ele não se ajoelhar e se desculpar, mas ele é recebido com um chute no estômago, fazendo cuspir sangue cair nos braços de seu guarda. Os membros da família Gal dizem que ele é usado por fazer isso e o guarda do gordo, enfurecido, investe contra o garoto, mas o protagonista simplesmente desvia de seu ataque jogando o guarda no chão. A criada elogia o protagonista enquanto o gordo ordena que sua gangue seja trazida para o hotel. O protagonista pergunta se o gordo era realmente digno de destruir sua família. Uma gangue chega de repente ao hotel fazendo o protagonista se virar. Sua mestra pensa que seu discípulo não será capaz de lidar com isso, então ela sugere partir sem ela. Mas o protagonista diz para ela não agir assim, porque no passado ela estava sozinha. Mas agora ninguém ousaria tocá-la. Os membros da gangue correm em direção a ele, mas Shen simplesmente desvia de seus ataques. Agarrando a cabeça de um assassino, ele a esmaga contra o chão, quebrando tudo. As pessoas se perguntam de onde ele tirou esse poder estranho. Enquanto o gordo ordena que avance, o protagonista canaliza sua energia, formando milhares de agulhas ao redor dos assassinos. Então ele libera o poder com um toque no chão. Todos ficam atordados e o protagonista diz que agora é a vez do gordo
Ele tenta fugir, mas o protagonista ataca com suas agulhas como punição por insultar sua família. Depois disso, ele chuta na virilha por insultar sua mestra. Ele então se prepara para atacar o gordo uma vez, mas sua mestra o impede, dizendo que é demais e ela cuidará disso por enquanto. Ela ordena que todos saiam enquanto o gordo desaba no chão ao lado dos membros da família Gal. Lá fora, ela diz ao seu discípulo que esta não é sua aldeia e ela teme que não será capaz de protegê-lo. Vários carros se aproximam, a mulher se esconde atrás de um pilar. Um velho gangster fica furioso porque alguém colocou a mão em seu filho, enquanto ao lado dele está um homem da pequena Gansaka. Se aqueles dois tivessem chegado mais cedo, eles não poderiam ter escapado, mas agora é melhor partirem. A criada estaciona na frente deles. O líder da gangue percebe o movimento, saca sua espada e corta o pilar. Não encontrando nada, ele segue em frente com o gordo, dizendo que avistou alguns ratos vadios. Algumas horas depois, o protagonista termina seu banho reclamando do primeiro dia. Então ele nota sua mestra ditada em sua cama, tendo adormecido de exaustão. O garoto pensa que todas as 9 mestras são habilidosas, então ele deve apressar seu treinamento porque ele só quer protegê-la. De repente, sua mestra se vira e seus lábios se encontram. O garoto tem um súbito lampejo de decepção, ativando seu poder. Enquanto sua mestra acorda, ele se afasta dizendo que não é o que ela pensa, mas sua toalha cai de repente. O protagonista tenta explicar que ele estava em transe, então ele sai do quarto dizendo que vai praticar. Lá fora, ele bate a cabeça no chão, culpando-se por ter beijado sua mestra. Mas ele percebe que suas artes marciais melhoraram desde então e se pergunta se deveria fazer isso de novo. A noite passa e no dia seguinte na cidade, o protagonista pergunta por que a Seta Jang o trouxe para este lugar. Jang pensa que ela deveria se aproximar do garoto por causa do pedido de seu avô. O gordo abraça Shin, dizendo que ele é incrível, elogiando sua coragem. Já que a família Wu não é nada, eles continuam andando por aí. Eles chegam em uma área com pedras e o gordo explica que é uma casa de jogos e que ele vai mostrá-la a ele hoje. Um homem aposta tudo que tem enquanto o outro ganha milhões, mas algo por trás chama a atenção do protagonista. Ele se vira e caminha em direção ao lixo, enquanto seus amigos tentam impedi-lo. As pessoas na plateia perguntam se o jovem é louco, mas o protagonista encontra a pedra que queria e pergunta quanto custa para cortar. Negociando por 1000 moedas, ele pede ao ferreiro para cortá-la, revelando uma seção branca dentro da pedra. Acerta. Jin diz que ele está fazendo uma bagunça, enquanto a pedra continua sendo cortada em pedaços brancos até o final. O protagonista pega, pensando que deve haver algo dentro. Seus sentidos se aguçam e o dragão se ativa. Shen atinge a pedra com sua mão, impressionando todos quando vem um jade de gelo. O protagonista tenta absorver a energia da pedra, pensando que ativou graças à sua habilidade. As pessoas ao redor gritam com ele, fazendo ofertas para comprar a pedra, mas ele se recusa, dizendo que não a venderá. Então ele a dá ao gordo, dizendo que ele pode pagar o que quiser. Algo mais chama a atenção do jovem. Ele vê o homem loiro da casa de seu mestre passando com 2 garotas. O protagonista se pergunta o que ele está fazendo ali, então continua andando. Enquanto isso, uma mão toca o ombro da Seta Zhang. Xiaokui pergunta se ela conhece o jovem onde ele está fora da loja de roupas de cama. O jovem procura por Hu Feng, pressionando o rosto contra a janela de um carro, mas a mulher dentro o chama de pervertido. O gordo de repente se aproxima, dizendo que a gangue da daga sequestrou a Seta, John. Eles também disseram que se ele não viesse antes de escurecer, eles tirariam a vida dela e o protagonista entende. Dentro de um armazém, um membro da gangue diz que fará a jovem implorar como um cachorro. Ela diz ao homem para não tocá-la, mas é agarrada pelo pescoço. A garota diz que sua família o mataria e o caçaria até o inferno se ele a tocasse. Xiaokui dá um tapa no rosto dela por ameaçá-lo. E no chão, a garota pensa que o gordo deveria ter chamado a família Zhang. A porta do lugar é arrombada, chamando a atenção dos gangsters enquanto o protagonista entra com seu subordinado derrotado. Ele diz que eles estavam procurando por ele. O gangster saca sua espada e a jovem avisa que ele é um artista marcial. Xiaokui avança para socar o protagonista. Shin move a cabeça desviando do golpe, fazendo seu oponente infundir energia em seu punho. Mas o jovem intercepta o golpe agarrando a mão de Xiaokui. Kui tenta sacar sua espada infundida com a mesma energia. No entanto, ele é bloqueado pelo punho de Shen. O jovem revida com um chute no estômago, fazendo o gangster sangrar e mandando voando. Seus amigos suspeitam que ele esteja em um nível de cultivo mais alto. Enquanto está ajoelhado, o homem avisa sobre seu chefe vindo atrás dele. O protagonista se vira para cuidar de sua amiga, segurando-a em seus braços, fazendo o jovem corar. Ela começa a reclamar sobre ele ir em busca de vingança, mas o protagonista a ignora e a leva para o carro. Algumas horas depois, em um hotel onde uma festa está acontecendo, um subordinado se aproxima do quarto de seu chefe. Ele relata o estado do gordo da família Wu e que seu pai quer vingança. Seu chefe apenas acende um cigarro, dizendo que ele vai lidar com isso. Um barulho é ouvido do lado de fora, enquanto um subordinado ensanguentado relata a invasão. O protagonista se aproxima do quarto, segurando um dos corpos do líder da gangue. O homem reconhece Xiaokui em suas mãos, dizendo que é uma pena morrer tão jovem.
Dois de seus subordinados atacam o protagonista com espadas, mas o primeiro tem seu pulso quebrado facilmente e Shen usa sua espada para bloquear o ataque do outro. O chefe repete que é interessante. O protagonista avisa que terá sua vingança hoje, então começa a golpear com uma espada. Yunpeng bate palmas sugerindo que ele se submeta a ele, mas o protagonista se recusa apenas para irritar o chefe. O homem saca sua espada da bainha e ataca a Shen. O jovem simplesmente bloqueia movendo sua arma, então o chefe salta sobre ele, suas espadas colidindo, quebrando a lâmina de Shen. Sem escolha, o jovem se retira, fazendo o chefe sorrir e liberar seu poder. Seu golpe de espada causa imensa destruição, mas é bloqueado com as mãos nus pelo protagonista. Ele atinge o estômago do homem com o joelho, batendo na mesa e fazendo sangrar. O chefe se levanta e então se ajoelha diante de Shen. Ele implora para ser poupado, mas o protagonista se vira, avisando que não haverá uma próxima vez. O garoto caminha pelo corredor e fica cara a cara com uma garota de cabelo roxo. Shen pergunta quem ela é, enquanto a garota se apresenta e pede a ele para passar uma noite com ela. Shen se vira dizendo que ele não é esse tipo de homem, mas a garota corre atrás dele, oferecendo um mimim. O protagonista aceita o acordo enquanto a mulher entra em uma loja de ternos. Enquanto olha para as roupas, parece que alguns guardas estão atrás daquela mulher. A garota de cabelo roxo percebe e, sem escolha, decide se esconder no provador. Ela cobre a boca de Shen e pede a ele para pegar algumas roupas novas para ela. O protagonista sai do provador escolhendo algumas roupas estranhas para ela. Enquanto isso, a garota se troca por uma roupa de empregada. Shen avisa que os homens estão vindo, mas a garota o empurra contra a parede. Ela então beija o garoto, confundindo os guardas que decidem ir embora. Ela dá um passo para trás, dizendo que tá tudo bem agora. Trocando de volta para suas roupas originais, ela diz que estão indo embora. O protagonista imagina coisas indecentes, mas eles simplesmente vão para o leão da família, saindo do carro. Ele apenas segue sua nova amiga. A garota de cabelo roxo diz a ele que se ele gostar de algo, ela pagará por isso. Muitas pessoas importantes estão lá, incluindo membros da família Gao. Viola diz que o garoto se parece com o protagonista, enquanto seu mestre confirma um pensão. Até mesmo a Certa, Jin e seu amigo gordo aparecerão no evento. Um homem se aproxima da garota de cabelo roxo, perguntando quem é o garoto ao lado dela. Ela apresenta Shen como seu namorado, fazendo o homem desistir de falar mais. O protagonista se sente envergonhado diante de tudo isso. Então a jovem da família Gao se aproxima, cozinha que este homem havia exigido casamento com sua família não muito tempo atrás. Ambas as mulheres se envolvem em uma guerra de palavras, mas são interrompidas. O namorado da Certa. Gao grita que o protagonista é apenas um fugitivo de seu país. As pessoas se reúnem ao redor e Violette sugere que Shuyi ajude. A Certa. Jin intervém dizendo que eles não cumprem sua palavra. Isso provoca uma discussão com a mulher que está irritada por ele ser apenas um fugitivo. A Certa dá abraço ao protagonista dizendo que ela é sua namorada. Mas tanto a jovem da família Jean quanto Violette gritam que ele é o homem delas. Seu mestre diz à sua discípula para vir com ela, mas Jean agarra a sua mão, dizendo que isso era prova. Ela lhe dá um beijo na bochecha. O protagonista recua dizendo que ela se aproveitou dele enquanto a Certa segura seu braço. O mestre dele manda ele ir para casa. A Certa, Jean fica na frente dele dizendo que Shen é genro da família dela. Então a Certa, Div segura o braço dele dizendo que ele é o namorado dela. As três garotas forçam Shen a dizer o que ele está fazendo ali. O garoto se sente confuso, mas pede para sente confuso, ficar bravo. Ele então a segue, deixando seus amigos para trás. O namorado da Certa, Gao, tem ideias de como esmagá-lo. Longe da multidão, Shen se encontra com seu mestre e amigos. Ambas as garotas dizem que precisam estar com ele, mas a conversa é interrompida. Rufei se aproxima e pede para a jovem falar sobre a parceria deles, mas então ele pergunta por que o protagonista está aqui se ele não foi convidado. A Certa, Jin, o Sirhan e a Sra daí dizem que ele é importante para eles. Isso encurrala o homem loiro, fazendo aceitar esse fato. Então ele diz a Shuyi que quer falar com ela só sobre negócios. O garoto observa a cena desconfiado de suas intenções, mas a empregada diz para ele não causar problemas. Shen inventa uma desculpa e Han decide concordar. A dupla segue para uma sala onde os três empresários estão reunidos. Eles observam silenciosamente enquanto Ruffin coloca algo no vinho de Shuyi. Então Shen abre a porta, dizendo para seu mestre não beber, pegando o copo e batendo na mesa. O homem loiro se levanta chamando-o de mentiroso, e seu mestre tenta defendê-lo. Ruffin muda de assunto dizendo que eles lidarão com os negócios mais tarde, então sai com sua secretária. O mestre fica bravo com seu aluno, repreendendo-o antes de sair da sala. O gordinho pergunta se eles deveriam simplesmente deixá-lo ir, mas o protagonista se recusa a brincar com um plano, então vai para seu mestre depois. No banheiro, Ruffin reclama de como é difícil encontrar uma chance de dar a bebida para Shuyi, então ele ordena que a empregada venha tirar suas roupas. Ela parece chateada quando o homem loiro começa a tirar o cinto. O gordinho telefona para tudo o que está acontecendo, dizendo que agora eles têm uma grande cena. 10 minutos depois o leilão começa. Então o gordinho se aproxima chamando Shen e dizendo a ele que o show está pronto.
Ruffin começa a apresentação lembrando a todos que sua família foi fundadora da Câmara de Comércio, e hoje ele anunciaria que o maior licitante se juntaria à Câmara. O homem pensa consigo mesmo que mais cedo ou mais tarde Sui seria dele. Ele então agradece a todos pelo apoio e diz que apresentará o novo produto 3D. O protagonista comenta que o show está prestes a começar enquanto a tela mostra o vídeo do presidente. As pessoas começam a gravá-lo enquanto no vídeo ele admite que tentou algo com Shui. Ruffin parecia uma boa pessoa, mas era realmente vil e desavergonhado. O homem loiro ordena que desliguem a TV e o vídeo termina em 10 segundos. O público começa a zombar por ser tão curto, deixando o homem ainda mais zangado. Ele ordena que a audição seja cancelada e todos os equipamentos sejam retirados, enquanto o mestre se levanta dizendo que está indo embora. Agora no carro, a empregada começa a falar mal do homem loiro, mas o mestre apenas pergunta se ele realmente tentou fazer isso. Ela já sabia de suas más intenções, mas não que ele faria um movimento tão sujo. O protagonista brinca que teve que proteger seu mestre, mas se lembra que deixou para trás com seu dinheiro. Uma luz repentina brilha na parte de trás do carro. Shin grita para a empregada ter cuidado, mas ela vira o volante com medo. Um acidente de carro acontece envolvendo 2 veículos. A empregada olha para trás perguntando se todos estão bem, mas ela vê o protagonista segurando seu mestre para protegê-la. O jovem pergunta se seu mestre está bem enquanto a empregada grita para ele olhar para frente. Ruffin corre em direção ao protagonista reclamando que ele arruinou sua vida e reputação. A empregada grita que ele tentou forçar Shui, mas o homem começa a humilhá-la. O protagonista pensa em o quanto ele quer bater nele, mas Shui apenas diz que ela era muito ingênua. Percebendo que ele a via como uma tia pequena, ela ordena que seu discípulo tire sua vida. Shen concorda enquanto o homem começa a canalizar energia e avança para ele. Seu soco é simplesmente bloqueado pela mão do protagonista, então Ruffin tenta outro ataque, mas mais uma vez falha recebendo apenas um soco depois de uma joelhada que o envia ao chão. O jovem o agarra pela camisa, pronto para dar o golpe final, mas o vento de repente se agita violentamente. Um homem encapuzado aparece atrás de Shen com um ataque que o protagonista espelha. Ambos são forçados a recuar pelo impacto, enquanto o homem pega o corpo de Ruffin. Shen pensa que se machucou e que esse cara tinha alguma habilidade. Enquanto a empregada se aproxima, seu mestre começa a se perguntar se ele poderia ser Sun Wuji, o rei da espada. Em uma casa perto do rio, o homem se aproxima para relatar seu pai. Jion ouve enquanto coloca chá em sua xícara. Ele pensa que até agora o demônio da espada nunca havia perdido uma luta, e se ele realmente atacar o jovem guerreiro, ele pode estar em grande perigo. O velho diz para ele não ser redundante, mas quer saber por que o Mobai se envolveu e se ele deveria encontrá-lo. A jovem entra na sala reclamando que encontrou Shen no leilão. Ele estava acompanhado por 2 garotas e seu mestre o levou embora. Jion pergunta como aquela mulher se aproximou dele, já que sua história não é tão simples e ela é uma figura divina na capital. Em outro lugar, Shui se ajoelha para prestar respeito ao príncipe. Ela diz que já conheceu o jovem e desta vez quer se desculpar com ele, já que ela não deveria ter recusado o casamento, e agora entende que Shen é alguém confiável. Ela aceitará seu destino. O príncipe pergunta se ela resolveu o problema causado recentemente. Então a jovem se levanta, dizendo que quer recuperar sua propriedade e ajudar seu discípulo. O príncipe diz para ela fazer como desejar enquanto ela se afasta. Ele avisou Shui para não deixá-lo desapontado. Quando ela sai, o príncipe diz a uma mulher chamada Seven que gostaria de conhecer Shen. A mulher concorda com o príncipe dizendo que ela irá em frente. No dia seguinte, Shen acorda e vai para o carro encontrando Fatih Han. Ele abre a porta enquanto seu amigo diz que ele parece distraído, mas o jovem explica que seu mestre está fora por alguns dias. Seu amigo diz para ele se preocupar com seus próprios assuntos primeiro, já que hoje não será fácil e eles dirigem para um lugar onde uma multidão se reuniu. O torneio estava prestes a acontecer na cidade e os moradores aguardavam uma família Wu. Então aquele homem chega e andou como um gangster enquanto as pessoas perguntam sobre o mestre Lin. O velho acha que não tinha sido chamado até uma adaga atingir o chão. Ela traz um homem chamado Lin Zai por teletransporte e as pessoas próximas o cumprimentam. As pessoas se reúnem ali comentando que o garoto não usaria até lá. Mas Anchon chega de repente no carro, passando bem na frente do gangster. O gordinho sai do carro com o garoto, que reclama que não sabe dirigir, mas o garoto limpa a boca dizendo que todos deveriam ir até ele. O gordinho avisa que o idiota de roupa de couro é o líder e que ele deveria ter cuidado. Shen se prepara dizendo que eles foram usados, mas a sombra de Lin nas suas costas diz que ele vai lidar com ele e que ele se colocaria contra ele se ele lutasse contra a família Wu. O protagonista responde que eles deveriam se encarar, e se ele vencer, a família Wu deve se curvar a ele. O homem desembainha sua espada e concorda em atacar, dizendo que se ele vencer, Shen dará sua vida. Essa enxurrada de golpes é bloqueada pelo garoto que pensa que esse cara está no auge do reino de Juyan.
A multidão observa, não acreditando na vitória do garoto. Enquanto isso, Shen recua, pois é a primeira vez que ele encontra um artista marcial digno. Ele canaliza energia em sua mão, ficando um pouco mais sério com o dragão. Lin avança para cima dele com sua espada tentando cortar, mas Shen simplesmente esquiva baixando. Então ele se move em direção a ele, dizendo que apenas seus mestres podem tentar ensiná-lo. O ataque destrói o núcleo do general e o envia para o chão com força. Aquele gangster da família o pergunta quem diabos ele é. Lin avisa que o mestre Wu não o deixará ir por destruir seu cultivo, mas Shen pisa em sua cabeça, dizendo que o cão Wu Lao foi derrotado e que, conforme o velho fica furioso enquanto o garoto ordena que todos se ajoelhem. Wu Lao grita que ele não pode tomar a posição de sua família e os outros ali concordam. O telefone protagonista toca e ele atende sua nona mestre. Sui diz que ouviu tudo sobre ele, que aqueles que mexeram com eles devem pagar. A empregada diz que tem todos os contratos de aquisição das propriedades. Um dos homens de Wu corre para dizer a ele que compraram todas as suas indústrias e que o comprador é Qin Sui. Wu está atordoado e começa a entrar em colapso, mas Shen diz que agora ele tem poder e dinheiro. Os membros da família Gao gritam para o garoto não ser arrogante porque ele não é melhor que seu mestre. Mas o garoto agarra seu pescoço, avisando que não tem medo. Soltando o mestre Wu quase sem vida, a multidão foge, dizendo que o protagonista é aterrorizante. Shen se vira para o namorado da senhorita Zhou. O garoto se aproxima lentamente e o esbofeteia várias vezes no rosto com força total. As pessoas murmuram que ele tirou a vida de Yonju. Wang Peng deixa cair sua espada e seus homens perguntam o que fazer, mas o líder apenas bate em seus subordinados até Shen ligar para ele perguntando se ele realmente o seguirá sem tentar traí-lo. O homem confirma e o protagonista ordena que ele reúna seus homens e não deixe ninguém sair. As pessoas se perguntam quem é esse cara que até o mestre da gangue obedece. Shen simplesmente ordena que todos se ajoelhem e eles obedecem admirando o protagonista. O garoto diz que poupará suas vidas e todos estão autorizados a prejudicar a família Gao. Então ele sai cara a cara com policiais, dizendo aos dois para ficarem quietos porque ele recebeu denúncias. O policial careca diz que é do serviço secreto, então Ron o soca repetidamente no rosto. O careca fica com raiva, mas um colega diz que ele é filho do governador, o que o faz se ajoelhar enquanto os dois vão embora juntos para um bar. An comenta que ele deveria pedir ajuda ao pai se Lin fizer algum movimento, mas o protagonista diz que conhece alguém forte em Jiangdong até que um homem tenta tingui-los, fingindo ter estar machucado, e Shen tenta ajudá-lo. Mas o homem logo se senta à mesa deles. Depois de comerem sua comida, os garotos pedem uma compensação e o mendigo oferece um vinho. Ao beber, a técnica do dragão do protagonista é ativada automaticamente. O garoto pergunta como ele pode ter uma bebida tão boa, mas o homem se recusa a dizer quem a fez. Em outro lugar, Lin pede ao mestre Wu para vinhá-lo, enquanto o velho diz que ele deveria destruir aquele bastardo. Mas ele teme não ser páreo para ele até que alguém chegue ao portão chamando Mubai. É Jinlao lembrando de que seu rival estava mexendo com o jovem depois de sair do isolamento. O gordinho diz que perdeu todo o seu dinheiro porque o mendigo comeu demais. Então o homem se apresenta como Bai Mei. Shen pergunta onde ele conseguiu o vinho, mas o homem explica que é feito por ele. É exclusivo, mas há uma maneira de ele conseguir. O protagonista pensa em como isso era estranho enquanto o gordo tenta oferecer dinheiro, mas ele se recusa até que o jovem agarra a mão de Bai Mei dizendo que faria um acordo. De repente, o telefone do gordo toca e chega a notícia de que Zhang Li foi ferido. O velho está na cama enquanto o médico diz que ele deveria se preparar para um funeral em breve. A jovem se aproxima do médico, dizendo para ele não falar bobagens e que seu pai não deveria acreditar neles. O gordo de repente abre a porta enquanto a jovem pergunta sobre o médico. Shen se aproxima dizendo que ele é o médico. Ele verifica o pulso do velho e diz que seus ferimentos são de uma luta de um nível superior. O pai da jovem diz que foram causados por Wu e que ele não esperava que o velho o atacasse por trás. Shen pensa que Jin se machucou por causa dele, enquanto Wu Zuo implora para ele salvar seu avô. O jovem diz para ela não chorar, pois ele aceitará o favor, mas o velho pode ser salvo. Ele então ordena que todos saiam da sala. Shen diz para o gordo levantar Jian, preparando sua energia, o jovem joga a olho espiritual. Depois de alguns minutos, o jovem sai da sala, dizendo que o velho está bem e todos correm para vê-lo, apenas para encontrá-lo. Shen diz para eles não se preocuparem, e então o velho acorda abraçando sua neta. O protagonista diz que ele precisa se recuperar e Jian agradece pelo tratamento. Enquanto ele se vira para sair, o velho diz que Mubai enviou sua equipe de guerra para matá-lo e ele deve ter cuidado. Bai Mei pergunta onde ele vai dormir com seus amigos enquanto Zuan se aproxima chamando por Shen. Ela agradece por salvar seu avô e beija o protagonista nos lábios antes de ir para casa. Shen vai com Bai Mei para sua casa, mas diz para ele ter cuidado com o que diz. Eles encontram a garota de cabelo roxo com seu mestre dentro. Bai Mei se apaixona e se apresenta ao mestre, enquanto Ji tenta provocá-lo.
Kim diz que eles estão lá para discutir negócios e a garota de cabelo roxo responde que quer 70%. O mestre oferece 50% e Dee concorda com 3 condições desta vez. Kim diz que não envolve seu discípulo, mas o protagonista interrompe aceitando a oferta. Dee sai dizendo que tem coisas para resolver com ele. Deixando os 3 na casa, o mestre sai com Shen dizendo que ele a defendeu mesmo que eles fossem estranhos há apenas alguns dias. O protagonista diz que cresceu sem pais e foi criado por seus mestres que são sua família. Quem se desculpa e pergunta se ele sabe por que ele deveria vir para a universidade, mas o jovem diz que não. Ela explica que o destino dele começou e que ele deveria descansar um pouco. Shin reflete que havia algo estranho em sua mestra até que ele sente repentinamente uma energia sinistra adicionada a ele. O protagonista sai do terraço notando que há 5 especialistas e o pior é o dono da aura. Os assassinos finalizam seu plano e saem do local enquanto Shen o segue. O jovem derrota os assassinos um por um com suas habilidades incríveis e então vai atrás do terceiro. Ele acha que deveria aumentar a segurança de sua mestra até que ele percebe um atirador em uma árvore. O homem tenta atirar, mas Shen aparece atrás dele golpeando sua cabeça e finalizando-o. No chão, ele encontra uma placa com o nome de Mubai e então vai atrás do último. Mas ele encontra o assassino já morto no chão com um palito na cabeça. Ele se pergunta quem poderia ter a habilidade de matar o assassino sem deixar nenhum rastro. Alguns dias depois, Shen está andando pela universidade quando sua orelha é puxada por sua mestra. Ela pergunta se os corpos na casa eram homens de Mubai e Shen confirma dizendo que alguém estava protegendo eles. Kim explica que só eles e Bai Meng estavam na casa, mas o protagonista descarta isso. O alarme avisa os recém-chegados para irem para a sala e a mestra se despede de Sen. Na sala de aula, os caras reconhecem o protagonista e são muito amigáveis, até que um professor chega se apresentando e diz que eles terão uma semana de treinamento militar com a instrutora Shen. Os alunos se perguntam onde ela está até que eles notam uma garota em roupa militar. Shen se levanta dizendo que dormiu demais, então vai para a mesa e olha para Shen. Ela diz que a escola preparou 7 dias de treinamento militar para torná-los mais fortes, mas ela é rigorosa. Shen acha que já tem um bom corpo e pode lidar com o Mai, então ele pergunta se pode pular o treinamento. O professor lhe pergunta por quê, enquanto o jovem inventa uma mentira. Shen se adianta, dizendo que ele não pode, já que ele será o capitão dos cadetes e deve ir com ela por um momento. Levando o protagonista para a enfermaria, Shen diz que sabe um pouco sobre medicina e quer cuidar de sua lesão, preparando uma agulha enorme. Ela puxa as calças do garoto tentando enfiar a agulha, mas Shen se esquiva. A instrutora mira em seu pescoço, mas o protagonista se esquiva e prende a instrutora embaixo dele. Pensando em como ela é linda, o garoto diz que irá satisfazê-la já que ela quer tirar suas roupas, mas a professora dá um tapa em seu rosto, sai e diz que ele terá uma lição. Lá fora, no campo de treinamento, os alunos fofocam que poderiam ir para a enfermaria para descansar, mas o protagonista se recusa. O garoto diz para eles pararem de falar e se alinharem, e Shen acrescenta que eles devem correr 10 voltas ali. Ele começa a guiar seus colegas de classe para se prepararem para a corrida. O tempo de entrada termina e a instrutora pergunta onde estão os outros 27 de sua equipe, mas Shen não sabe. A instrutora diz que como capitão ele será punido, e quando o garoto reclama, ela dobra a penalidade. As pessoas acham que Shen não tem sorte enquanto o garoto começa a correr. 20 minutos depois, ele relata que terminou a corrida, surpreendendo seus colegas. A instrutora elogia seu desempenho e diz que eles devem fazer 50 flexões, algo fácil para o protagonista. Ela então diz que ele terá um treinamento especial agora e deve fazer 3.000 flexões, e o garoto tenta protestar. Falhando em negociar, ele começa o exercício até que Shen sobe em cima dele, dizendo para ele começar agora. O protagonista desafia por puni-lo sem razão e a professora diz para ele se apressar. Ele começa as flexões e depois de alguns minutos finalmente termina as 300. Shen diz que a instrutora deveria aceitar seu desafio, mas Shen diz para ele passar pelo instrutor Hong primeiro. O homem diz que ele não vai passar investindo com um soco, mas o protagonista o bloqueia. Uma explosão sacode a área de luta e o instrutor segue com um chute que Shen facilmente se esquiva. Ele se move para trás do instrutor, pronto para desferir o golpe final, mas a instrutora bloqueia. O garoto dá um passo para trás, pensando sobre a força dela enquanto a mulher reúne sua energia de raio e carrega. Shen sente a ameaça, liberando sua própria energia e formando uma palma contra ela. A instrutora levanta seu dedo, disparando um raio para quebrar a palma, enquanto Shen forma uma espada de energia indo até ela para um confronto direto de energia. Após um grande impacto, a instrutora pergunta se ele quer desafiá-la assim, e o garoto carrega novamente, atingindo sua perna com movimentos sujos. E enquanto a professora se esquiva, ele a agarra. Ele atinge a professora repetidamente na frente dos outros, enfurecendo-a.
Ela tenta se libertar, mas o protagonista pede para ela prometer não atingir, então a deixa cair no chão. A mulher tenta dar um tapa nele depois de ser libertada e o garoto lembra da promessa. Ela ordena que o oficial capture para punição corporal e os guardas restringem Shen. O garoto diz que não pode confiar em pessoas como ela enquanto a instrutora atinge as barras com um cinto dizendo para ele cooperar. Shen grita que a instrutora está batendo nele, então seus colegas de classe tentam pará-la. A instrutora diz que ele é inteligente e vai deixar passar dessa vez, mas ele vai pagar por isso mais tarde. O garoto agradece seus amigos e diz que vai comprar o jantar até que sua mestra o chama de repente. Ela explica que Mubai entrou na tumba oriental e o alvo é ele, então o garoto deixa seus amigos dizendo que tem algo para fazer. Fora da universidade, Won Pen encontra sua mestra dizendo que Shu Yi não mostrou misericórdia para a família Liu. Shen se afasta dizendo que isso adiantou seu cronograma. Uma hora depois, ele anda pelos becos da cidade, dizendo que o Clube da Adaga fez um bom trabalho e é hora deles se mostrarem. Alguns assassinos o tratam, cercando o garoto com dezenas de pessoas armadas. Um deles diz que Mubai ordenou sua morte, mas o garoto diz que não está interessado. O homem fica irritado, ordenando que seus homens o ataquem e o cortem em pedaços. Na mansão, Violet diz que eles já tomaram o controle do mercado da família Lee e serão destruídos. Até que ruídos são ouvidos na mansão, é Shen quem invadiu. Ela chama por Kim, que a reconhece como a sétima mestre. A instrutora diz que ela se saiu bem nesses anos e Kim pergunta se ela veio lutar. Shen confirma, dizendo que vai levá-la para um bom show agora. Os assassinos correm para o garoto, mas ele imbui sua mão com energia, derrotando todos em seu caminho. Shen avança em direção a eles, onde os assassinos tentam cortá-lo, mas ele simplesmente retorna o dano. O líder dos assassinos pensa sobre as habilidades do garoto enquanto ele fica cara a cara com ele. Shen aponta sua espada perguntando onde o Mubai está, enquanto o homem se adianta dizendo que só diria a ele sobre seu cadáver. O protagonista agarra a espada com sua mão, deixando o homem incrédulo. Então o jovem chuta o assassino e salta do chão com sua energia total, cortando o homem. Quase sem vida, o homem diz que estava mexendo com sua mestra e estava apenas esperando para perder sua vida. Mas Shen o corta novamente, destruindo 300 membros dos guerreiros marciais. Shen comenta que ele é bom, enquanto Kim se sente tonta e a sétima diz este é seu caminho para o futuro. Ela tem certeza de que terá que se adaptar a muitas coisas, enquanto Kim questiona quantas pessoas estão atrás dele. A mulher diz que há pessoas que estão esperando por 18 anos e que seu futuro será glorioso. Uma figura distante observa, pensando que é interessante que o rei da espada se moveu para parar o jovem. Enquanto isso, Shen pega a sua espada e aponta para ele, chamando para lutar. Em outro lugar, o primeiro e o segundo filho da família Zhang comentam que o velho era cheio de truques e estava no reino do rei celestial. Então o segundo ordena que seus subordinados se preparem e protejam Shen imediatamente. O sétimo mestre diz que o velho é um bom oponente quando Wu chega. O rei espada ataca um chute, mas só quebra o chão sob ele. Shen o chama de cachorro velho, enfurecendo o homem que invoca sua espada. O golpe vai em direção a Shen, que faz o mesmo com sua energia, resultando em múltiplos impactos. Ambos dão um passo para trás e Wuji diz que ele é um gênio tolo por pensar que ele é seu oponente, mas o protagonista prepara um ataque de energia amarela, canalizando um dragão em sua espada. Os filhos da família Zhang dizem que esse ataque poderia cortar montanhas e rios. Wuji tenta resistir a princípio usando centenas de espadas contra o dragão. Uma explosão massiva ocorre, deixando Wuji ferido enquanto Shen ataca novamente. O velho joga sua espada de trovão para parar o jovem, mas o ataque de Shen já acertou. Shen se aproxima do rei espada enquanto ele implora por sua vida. O jovem simplesmente corta o rei espada ao meio, deixando os irmãos Zhang em descrença. O comentário de seu mestre é que ele atendeu às suas expectativas. Quando Kun Peng e o gordo se aproximam, eles passam por cima de cadáveres e Shen diz que eles pertencem ao grupo de Wu Mubai e Sun Muji. Kun Peng agradece por ele se render rapidamente, enquanto o protagonista diz para ele limpar o lugar. O gordo pergunta se ele pode visitar seu pai com seu amigo para tentar salvar o Velvet. E depois de uma breve discussão, Shen concorda. Uma hora depois, o helicóptero chega ao local e o gordo diz que irá guiar seu amigo para o encontro. Alguns médicos comentam que a jovem estava inconsciente e fria como gelo, mas a enfermeira que veio com o protagonista argumenta contra Azul. Os médicos dizem que ela não tem mérito e o governador diz que se ela não os tivesse impedido de falar bobagens, ele mesmo o teria feito. Então ele pergunta qual é o plano dela, mas a garota não tem nenhum. O protagonista então chega na sala e o governador pergunta se ele é um médico milagroso. O gordo confirma a informação e apresenta seu amigo. Alguns médicos questionam as habilidades do protagonista e Han defende seu amigo. Jin diz que ele só quer dar uma olhada e o governador pergunta se ele tem certeza. O Dr. Lu explica a situação da paciente e o jovem diz para eles usarem acupuntura para controlar o fluxo sanguíneo.
Ambos os médicos gritam que é um método tabu, mas o governador se levanta e diz para o jovem ir com ele. Eles chegam ao quarto da senhorita Won-Fu com o rosto coberto por uma máscara. Shen rapidamente identifica como um corpo de jade frígido e diz que precisa estar aos pontos. Um médico o interrompe dizendo que é um método tabu, apresentando-se como médico divino Zu. O homem o lembra de não praticar essa arte, pois isso pode custar uma vida, e o governador diz para ambos irem embora. Não parece preocupado e pede desculpas ao amigo, mas Shen apenas diz que está com fome. Durante sua refeição, o jovem comenta que se eles seguirem seu método, a garota pode ser salva. Então alguém chuta a porta, apresentando-se como o jovem mestre Long Shao. Han se levanta com raiva e diz que Shen é o mestre de seu irmão. Shao fica animado em conhecer sua fama e diz que ele deveria se ajoelhar, mas uma cebola é enfiada em sua boca antes que ele possa terminar de falar. Shen reclama de sua boca suja enquanto Shao se aproxima dele reclamando. O protagonista simplesmente joga uma tigela com um garfo, atingindo a coxa do jovem mestre. Seus subordinados dizem que o protagonista está curtindo a morte, mas Han o chama de idiotas. Shen lembra seu irmão de comer primeiro, já que ele vai lidar com os idiotas. Do lado de fora, o governador reclama que já se passou meia hora e o Wan tenta argumentar que o mestre Zu é talentoso. Mas o velho de repente sai da cama procurando pelo jovem, dizendo que só ele pode salvá-la. Do lado de fora, os meninos caminham em busca do irmão de Shao. Ele se aproxima com seu grupo e quando seu irmão chega ao seu lado, o filho mais velho aponta o dedo carregando com energia. No entanto, o protagonista pergunta se seu pai gosta de dramas Mary Sue. Dragon fica irritado e ordena que seus homens tragam sua espada ancestral, fazendo com que as pessoas ao redor comentem sobre isso. A espada acaba nas mãos de Shen e ele a quebra acidentalmente. A lebre fica zangada depois que seu artefato é quebrado e ataca o menino com um chute. Shen bloqueia facilmente, forçando Dragon a recuar, enquanto Shao chama a equipe Liu. O menino provoca a lebre, fazendo com que ele ataque com sua chave de corte, mas é facilmente bloqueado por Shen, que quebra e o empurra para trás. Han diz que os dois devem recuar até que a polícia chegue ao local e Shao corre em direção a eles. A lebre explica a situação e o diretor Liu diz que vai tirar a vida de qualquer um que resistir. Despreocupado, o gordo diz para ele tirar o uniforme e Fucido Liu ordena que seus guardas matem os dois. O governador os impede de tocar em seu filho, enquanto Liu ameaça o governador até perceber quem ele é. Liu tenta dizer que é um mal-entendido, mas o governador lhe dá um tapa na cara. De joelhos, o diretor diz que não sabia que era seu filho. Enquanto isso, Han diz aos irmãos Long para não mexerem com seu irmão. Dragon pensa que o Wanshan é como um imperador local e que isso é uma má notícia. Han pergunta o que fazer com esses dois e o menino diz que não precisa ser muito. Wanshan responde que o Dr. Shan é generoso e deve ser pago 30 mil bus por danos emocionais. Shao grita que é extorsão, mas seu irmão diz que vai lidar com isso. O ministro Quan se aproxima por trás de Wanshan, reclamando de sua mente pequena, dizendo que o mínimo deveria ser um min. Wan Lu vai até Shen, pedindo desculpas pela má atitude. Enquanto os dois irmãos se arrependem de mexer com pessoas poderosas, o protagonista aperta a mão do ministro e o ministro pede que ele volte ao hospital. Wan Shen ordena que os dois irmãos preparem a compensação e o ex-diretor Liu se prepare para a prisão. Dentro do hospital, os médicos se perguntam do que o menino é capaz e se seria um desperdício. Shen aparece e diz que se ele curar a jovem, eles devem chamá-lo de grão-medalha e o título de líder dos médios. Ambos os homens concordam e o menino chama a senhorita Liu, dizendo que ele vai precisar de alguém. Ele diz aos dois para usarem esta receita para fazer uma sopa medicinal e levá-la para o quarto. Wan Shen ordena que os dois obedeçam a ele. Enquanto isso, o ministro Quan segura a mão de Shen, implorando para ele salvá-la. Dentro do quarto, o menino percebe que o velho parece exausto. Ele pergunta se Shen sabe como reverter o sangue, então sai avisando o protagonista para não fazer nada de errado. Liu pergunta o que ela deve fazer e o menino diz para ela ajudar com as tarefas e entregar-lhe agulhas. Ele pede para ela colocar a garota na banheira pensando que não vai deixá-la ter esse destino. Liu diz que está pronto quando o menino tira suas roupas e entra na banheira. Ele diz que esta era a razão pela qual ela está aqui e pede aqui. O rapaz emboia uma roupa com sua energia e a joga em Miss Huang. Dr. Lu está surpreso que a temperatura esteja baixando, enquanto o rapaz reflete que ela sobreviveu o suficiente para mudar seu destino. Selando os pontos de acupuntura da garota, ele se levanta dizendo que 10 minutos no banho o deixarão em boas condições, mas um segura sua perna dizendo que está muito confortável. O ministro diz que faz muito tempo e quer saber sobre sua irmã enquanto Wan Shen tenta acalmá-lo. Shen de repente sai da sala e Wan pergunta sobre sua irmã. Os doutores dizem que ele deve ter falhado, mas Shen nega dizendo que ele teve sucesso. Dr. Lu sai da sala com a jovem, deixando todos chocados que ela se recuperou. Shen tenta escapar silenciosamente enquanto Zu examina sua condição, mas a garota diz que seu marido curou toda a dor que ela tinha.
O ministro está surpreso e ela pergunta onde está seu marido. O irmão dela diz que ela não tem marido, mas a garota diz que eles tomaram banho juntos e agora ela tem que se casar com ele. Anne diz que seu irmão está em apuros e Shen explica sua situação para Elise, enquanto os outros comentam sobre como ele tem sorte por ter feito isso. Wan se levanta de sua cadeira e vai até Shen, pedindo desculpas por duvidar de suas habilidades. O jovem a empurra para longe, dizendo ao ministro que ela deveria descansar. Então o ministro ordena que o Dr. Liu cuide dela e An brinca que ele agora é um Quan. Shen chama os dois doutores e diz que agora ocupa o cargo de doutor em Zhenju. Ambos pedem desculpas por Sculpa ofendido e o ministro agradece por salvar sua irmã. Ele pergunta se ele está livre à noite, mas o jovem tenta sair imediatamente. Dr. Ju pede ao jovem doutor para vir a Zhenju para o evento no próximo mês. O jovem tenta sair de uma vez enquanto Han pergunta o que aconteceu. Ele se lembra de tudo o que ocorreu e se sente envergonhado com isso. Enquanto isso, Dr. Liu acha que ele é apenas um bom garoto. No dia seguinte, seus amigos perguntam onde Shen estava na noite anterior e as garotas aparecem apaixonadas por ele, causando uma comoção com o garoto no centro. Seus amigos se sentem com ciúmes disso. Enquanto Shen vê sua aluna lá irritada por sua diversão, ela diz às garotas para saírem do seu caminho e ordena que Shen entregue seus presentes. Shen tenta recusar por alguns momentos, mas a professora ameaça usar seus métodos, fazendo com que ele os entregue facilmente. Ela avisa que o fará sentir dor se acontecer novamente e diz que ele deve estar pronto a partir de amanhã, já que ela levará Shen para um programa de treinamento para talentos e ele se juntará ao Ministério de Reforço. O jovem pergunta quão grande será o salário e sua instrutora reclama que ele só pensa nesse tipo de coisa. Shen pensa sobre a extensão de seu poder e Shen diz que não precisará do treinamento militar se ele passar. Então ambos saem para descansar e no caminho Shen pensa que ela é uma boa pessoa. Em sua casa, vem em cumprimento seu jovem mestre dizendo que quem lhe deu uma boa vida ele era extremamente bonita. Shen diz a ele para não falar bobagem sobre sua mestre. O velho pergunta sobre seu mestre secreto. Shen reflete que ele nunca falou sobre isso, mas o velho interrompe seus pensamentos dizendo que ele entenderá mais tarde. Shen finalmente se encontra com sua mestre que pergunta sobre suas aulas. Ele responde que estará indo para longe amanhã e queria informá-la sobre o treinamento. Shen pensou que Shen era bonita, mesmo que ela não fosse o tipo de sua aluna, mas já que ela cuidou dele, Shen deveria ouvir com atenção. No dia seguinte, um helicóptero pousa enquanto a professora explica sobre as 5 legiões se juntando desta vez e tudo seria supervisionado pelo ministro. Com apenas 3 passando, Shen simplesmente pergunta onde eles estão indo. Ela diz que para prevenir ataques, a construção é nas montanhas e eles devem partir rapidamente, mas alguns idiotas chamam a instrutora Shen para seu quarto. A instrutora apenas os ignora, mostrando o lugar para sua aluna até que Su-Shan avisa que é perigoso lá. Shen pensa que ele também parece um candidato. Su diz que muitos querem ir lá, mas há lugares que eles não podem ir sem autoridade como a dele. Instrutora Shen diz a ele para se perder. Seus amigos comentam que ela é tola e Su é um príncipe, o que irrita Shen. Mas o protagonista coloca sua mão em sua cintura e diz que cuidará de sua namorada. Porque ele não conhece nenhum príncipe da família Su, ele só vê um pervertido. Então ele se vira, dizendo a eles para não espioná-lo. O jovem mestre Su fica bravo, dizendo a ele para o inferno. Mais longe, a professora diz a ele para parar e o jovem tenta provocá-la, tendo seu pulso quebrado. Ele reclama que dói, enquanto um carro se aproxima e uma garota sai. Shen a reconhece e a apresenta como líder Asha e o jovem a cumprimenta. Mas Seita diz que o espião do Reino do Sol escapou e eles devem capturá-lo antes que ele fuja. A professora diz que Shen virá com ela para o treino inicial. Meia hora depois, no helicóptero, Shi diz que Gu está posicionado lá. Shen ordena que sua aluna siga a equipe divina e não se envolva, então pula do helicóptero com Shen. Shen está impressionada que ela pode fazer isso, enquanto o helicóptero diz a todos para pular. Então o jovem faz o mesmo que os soldados, mas se pergunta onde ele está. No entanto, ele continua sozinho, confiando em suas habilidades de rastreamento até que ele ouve um barulho à sua direita e vira rapidamente. Avistando um homem fugindo, Shen começa a persegui-lo enquanto o homem saca sua espada e ataca. O protagonista sente a pressão do golpe e teme por sua vida. Ele recua pensando sobre a força daquele homem. Enquanto isso, o espião investe energia em sua espada e carrega para dar vários cortes cruzados. Shen desvia do golpe mais uma vez, pulando nas árvores e tentando atacar o homem, mas o espião evita o golpe enquanto 2 homens assistem à luta de uma distância, analisando tudo. Eles pensam que o garoto não é páreo para ele, mas decidem continuar assistindo. Shen é jogado da fumaça enquanto o espião diz que ele levou 2 golpes e ainda está vivo. O garoto pensa sobre seu instrutor até que o espião carrega novamente apenas para ser bloqueado por ele. Mas a espada de Shen se estilaça com a lâmina chegando perto de seu rosto. Ele não vê outra escolha a não ser usar sua energia, o que assusta o espião.
Aquele golpe massivo causa uma explosão na área, jogando tanto Shin quanto seu oponente para trás. Mas o samurai emerge da fumaça dizendo que ele tirará sua vida hoje, preparando-se para o golpe. Shin pensa que ele morrerá hoje, mas sua palma espiritual esmaga o espião. O garoto está impressionado e se levanta apenas para ver o espião sem vida. Um homem que estava assistindo oferece a ele um lugar na equipe do Dragão Louco, estendendo sua mão e se apresentou como Shan, mas é rapidamente interrompido por Shan. Ela desce do céu, se aproximando de sua aluna com raiva enquanto verifica se ele está ferido. Ela pergunta se ele é louco por lutar contra alguém naquele nível e nem mesmo escuta. Shen acorda no dia seguinte com poucas lembranças do que aconteceu. Ele decide abrir a porta para procurar a Seta. Shen, estando no exército do Dragão Louco, um soldado atrás dele diz que todos os candidatos e beldades estão lá. Shen pergunta onde está a instrutora Shen e o soldado o manda para a enfermaria. Caminhando pelo acampamento, Shen abre a porta errada e dá de cara com garotas tomando banho. Elas gritam pervertido e jogam toalhas em Shen. A mulher no centro pergunta como ele ousa fazer isso no Dragão Louco e as garotas começam a bater nele. Lá fora, elas se reúnem e dizem que quem for pego espiando vai acabar como ele. Acerta. Shen sai da enfermaria ouvindo uma das garotas querendo castrar o protagonista. Quando ela está prestes a acertá-lo, a instrutora impede o golpe, apresentando-se como chefe do serviço secreto. A mulher de cabelo rosa se sente ofendida e quer puni-lo. Shen tenta argumentar com ela, mas a mulher é inflexível. O oficial Shen intervém para defender Shen, que inventa uma mentira chamando de seu irmão jurado. Shen diz que ele é tio da garota em nível de antiguidade e não fez nada. A mulher apenas recua enquanto Shen agradece ao general Lin, que admira. Shen explica que já está curado, indo embora com o general. Então os amigos de Shen comentam que este garoto está aqui e é irmão do general Lin, deixando Shen bravo e querendo bater nele. A instrutora sobe as escadas enquanto os três comentam que ela é a beleza da estrada e Shen também é interessante, mesmo que apenas 2 deles o deixem cauteloso. Com apenas 3 nomes de executores, incluindo ele, eles planejam tirar a vida de Shen. O líder Xia no palco ordena que todos os participantes se apresentem, anunciando que o teste terá 3 rodadas e apenas os 3 primeiros passarão. Shen percebe que 2 deles são fortes, e Xia diz que eles devem atravessar a floresta entucada dentro de 1 hora para alcançar o objetivo. Seguindo o mapa, eles devem se lembrar dos perigos, e todos os soldados pegam os livros e concordam com Sida. Ela anuncia o início do treinamento, dispersando todos. Shen corre pela floresta pensando que a primeira rodada é baseada na velocidade e os outros seguem a mesma rota. O garoto fica animado com esse tipo de treinamento enquanto continua seu caminho. Dentro de uma sala, Xia comenta que todos escolheram a mesma rota enquanto outro general diz para deixá-los lutar. Shen corre pela floresta até que uma adaga sorrateira surge em seu caminho. Ele se esquiva e segue sua rota, atingindo o atacante. Com o homem caído, Shen continua sua rota dizendo para ele ir para casa. Enfrentando o campo minado, Bai se aproxima e Chen percebe sua força. Bai diz que ele deveria ir em frente para explorar a área e o protagonista provoca ele por não saber como proceder. Irritado, o homem de cabelo rosa ataca Shen com seu punho, colidindo energia espiritual até que outro golpe venha por trás, causando outra explosão ali. Shen diz para ele sair enquanto Su os amaldiçoa e joga uma granada, dizendo que vai levá-lo para o inferno. Na área final, os oficiais perguntam por que ninguém chegou com 10 minutos restantes até que uma explosão ocorra chamando a atenção de todos. Uma garota se aproxima pegando a bandeira e informando a examinadora, Xia. Os instrutores comentam que ela é jovem e está no reino celestial. Então Baisu se aproxima pegando as bandeiras ao mesmo tempo. A instrutora se pergunta onde está seu aluno. Ele de repente sai da fumaça, atacando Su com um soco de energia. Bai pensa que ninguém poderia sobreviver àquela explosão. E quando o golpe de Shen se aproxima, Instoro bloqueia. Ela faz o garoto recuar enquanto até mesmo seus colegas ficam impressionados com sua força. Shen diz que aqueles bastardos tentaram tirar sua vida com uma granada, e Xia diz que vai investigar. Shen interrompe ordenando que eles verifiquem isso cuidadosamente, já que tocaram seu povo. Ela então pega o pulso de Shen e o leva para a enfermaria tratando seus ferimentos. Ela diz que vai ajudá-lo com sua vingança até que um soldado entre na sala informando que o general Lin convidou seu irmão. Do caminho para o quarto do general, a garota de cabelo rosa corre para ele com uma faca. Ela avisa que desta vez vai castrá-lo. Shen se esquiva de todos os seus golpes pensando que ela estava no reino celestial. A garota tenta cortar novamente e Shen evita, agarrando seu pulso e prendendo-a no chão. Ela grita para ele soltá-la, enquanto o protagonista esbofeteia algumas vezes para irritá-la. A garota chora depois de ser atingida várias vezes, enquanto Lin Shan observa de longe, furioso por ele estar batendo em sua filha. Mas ele diz que queria encontrá-lo para ver como ele se regenerou. Sem ninguém chamá-lo, Shen decide voltar para a enfermaria, onde Shen diz que tem coisas para fazer e deve ir embora. O jovem percebe um cartão do serviço secreto que seu mestre arranca de sua mão irritado. Shen percebe que é o mesmo nome de seu mestre e depois de conversar por um tempo, a instrutora se prepara para partir e diz a seu aluno que ele deve vencer.
Ela beija sua testa enquanto se afasta. O jovem a chama de sétima mestre. Ela diz que vai lidar com isso, enquanto Shen reflete que ela realmente quer a sua mestre, mas ele estava flertando com ela o tempo todo. No dia seguinte, o segundo teste está prestes a começar. A instrutora Xie aparece atrás do protagonista e diz que Sui quebrou as regras e foi desqualificado, mas a sétima mestre sugeriu que ele continue competindo e pode perder a vida. Shen diz que entende o que ela quer dizer enquanto Xie se afasta, chamando todos. Ela explica que este teste é um sistema de progressão com 6 competidores indo até o final da corda, derrotando qualquer oponente no caminho. Escolhendo 2 aleatoriamente, eles se enfrentariam de costas. Ambos os gênios pensam que ninguém tem chance contra eles, e Shen percebe sua rivalidade. Xia diz que a primeira dupla é Bai e Liu Yu, e ambos sobem na corda. Bai provoca seu oponente, fazendo-o se preparar para socar com energia, mas o homem de cabelo rosa simplesmente o chuta, desequilibrando seu oponente. Os guardas anunciaram que Bei Yuten venceu a primeira rodada e a segunda partida é contra Zhou Feng. Shen reflete que apenas ele permanece provocando seu oponente. Um amigo de Su avisa que o homem que eles pediram já chegou e assim que Shen deixar o acampamento ele perderá a vida. Su consegue derrubar seu oponente vencendo a luta. Xie anuncia que Shen e Su devem lutar agora e ambos sobem na corda. O protagonista diz que está animado para tirar sua vida, enquanto Su só pensa que ele vai se render rapidamente. O protagonista se move para socar e Su se rende, mas é ignorado. Pendurado por um fio na corda, ele repete que se rendeu, mas Shen pisa em sua mão para fazê-lo cair. Ele diz que ninguém se importaria se ele morresse em um acidente e recarrega sua energia para atacar, mas Su grita admitindo a derrota, fazendo todos ouvirem. Su e Yonbai pensam em como ele é covarde. O protagonista diz que vai deixá-lo ir hoje, mas ainda vai tirar sua vida. Xie diz aos 3 que a rodada finalmente acabou. Os 3 vencedores se tornaram aplicadores da lei, mas ela avisa que a terceira rodada escolherá um capitão com um torneio entre eles, onde a primeira partida será Shen contra Bai. O protagonista diz que esta é a chance deles de lutar, enfurecendo Bai, que ataca com um chute de fogo facilmente bloqueado por Shen. O público acha que o jovem conseguiu bloquear Bai, enquanto da fumaça, o homem emerge com uma espada de energia. Novamente bloqueado por Shen, que canaliza energia para sua mão e joga Bai para longe. Os espectadores comentam que Shen só precisou de 2 golpes para derrotá-lo. Então Shen anuncia a sua vitória na segunda partida com Shen contra Sui. A garota diz que está interessada no primeiro lugar e pede a ele para esclarecê-la, liberando energia rosa em direção ao jovem, que Shen simplesmente desvia a estilhaça com sua energia. A garota acha que isso é ruim e é jogada para longe, mas não parece que ela foi derrotada quando lança um último ataque para acertar Shen quando ele baixa a guarda. O jovem simplesmente atinge a espada, quebrando-a facilmente enquanto Tsui admite a derrota. Shen dá um passo à frente dizendo que o primeiro lugar é dele. Xie anuncia sua vitória e seu título de capitão, também dizendo que ele pode escolher um dos departamentos. No futuro, se eles encontrarem problemas, devem seguir o capitão Shen. Ambos confirmam a acenação e Bei acha que ele deveria baixar a cabeça. Shen olha para seu certificado, mas percebe a garota de cabelo rosa se aproximando e ordenando sua captura. O menino foge dela, pedindo ajuda para pará-la. De longe, o comandante Li observa a luta, ordenando que fiquem de olho ali quando a oportunidade surgir. Shen está em uma floresta dizendo que agora fora do acampamento ele pode fazer qualquer coisa, mas algumas facas vêm voando, prendendo o menino com cordas. O grupo de Sui se aproxima dizendo que vão tirar sua vida. Shen se liberta das cordas dizendo que agora vai acabar com Sue, que ordena que seu subordinado ataque. O protagonista nem está interessado no ataque, simplesmente bloqueando com sua energia, estilhaçando a espada do homem e cortando seu peito, forçando-o a recuar. Aquele subordinado diz ao seu mestre para correr porque ele não é páreo, e os outros servos de Su protegem enquanto o mestre foge. Shen ri disso, avançando e cortando todos até chegar ao super golpe final. Só comanda Su voando, enquanto Shen diz que ele não vai escapar. Su pega seu telefone ligando para seu pai pedindo ajuda, mas Shen corta sua mão. Aquele lebre tenta correr, mas o protagonista separa sua cabeça de seu corpo e esmaga seu telefone. Um subordinado informa ao patriarca Su que seu filho mobilizou dezenas de pessoas, mas o líder apenas ordena que encontrem o telefone. No aeroporto, os membros da família Su estão investigando o que aconteceu com Su Shen. O protagonista acha que eles se movem rápido até ouvir algumas garotas falando sobre a festa. Ele decide ficar ali comendo algumas uvas enquanto espera pela família Su. Uma garota passa correndo, esbarrando em um copo e rasgando seu vestido. Ela reclama que o protagonista fez isso e diz ao marido para quebrar sua perna. Shen diz que não quer problemas, então os membros da família Su chegam. O casal decide que vai lidar com ele à noite, então se afastam. Su Chen diz que vai encontrar quem matou seu filho e ordena que todos o cassem. Shen anda por aí dizendo que ele veio até ele, irritando o mestre. O protagonista diz que ele tentou tirar sua vida na floresta, o que enfurece o mestre Su, que saca sua espada de fogo. Aquele golpe é facilmente evitado pela espada do protagonista, que então forma uma palma de energia, forçando o líder da família Su a se ajoelhar sem saída.
Ele usa toda a sua energia contra Shen, lançando um ataque poderoso, mas o menino simplesmente desvia aparecendo atrás dele. Então ele libera sua técnica de dedo perfurante e manda-se voando. No ar, ele saca sua espada enviando alguns ataques de projéteis ao protagonista, mas Shen cria ondas de energia que atingem Su, fazendo cuspir sangue. Shen brinca que ele não é nada e pergunta se o velho ainda quer tirar sua vida, mas Su diz que não, implorando por perdão e para ser poupado, enquanto Shen simplesmente aceita, apresentando-se como o mestre de Donglin. Todos reconhecem o título do homem. O menino diz que vai destruir a família Su se eles o tocarem novamente e também menciona o que aconteceu antes. Su garante a ele que a família Tan não fará nada e o protagonista se vira para ir para casa. Na cidade de Dongling, ele sai de seu carro sentindo falta de seu mestre. Vainin cumprimenta seu jovem mestre dizendo que uma mulher estranha fez seu mestre se sentir mal. Shen abre a porta com raiva e se encontra com Juan, que corre para abraçá-lo dizendo que encontrou seu marido. Violette diz que ele é um idiota com várias garotas correndo atrás dele. Juan diz que seu marido fez algo vergonhoso com ela. Shen tenta explicar para seu mestre, mas ela agarra sua orelha, dizendo para ele dizer o que aconteceu. O interrompe dizendo que ele viu e tocou seu corpo. O protagonista se sente envergonhado e pede à jovem senhora para ir embora. Seu mestre pergunta o que aconteceu e diz para ele dizer a verdade. Então ele explica que teve que usar acupuntura nela e ela deveria acreditar nele. Kim continua zangada e torce a orelha do protagonista com mais força, mas ela diz que confia nele e o avisa para não entrar em sua casa se acontecer de novo. No entanto, ela está triste por ele ter cometido alguns erros e, como o mercado é competitivo, os dois devem ir para a família Zain. Shen decide ligar para a jovem senhora para resolver o problema, mas a garota diz que está ocupada. 2 horas depois, em frente à residência Zain, Wuzong diz ao gordinho que é um assunto temal. No caminho, eles encontram Shen, que pergunta o que aconteceu. A garota explica que sua família foi atacada durante um transporte de joias. Algumas pessoas perderam suas vidas, e eles estão aqui para encontrar o culpado. O menino diz à garota para não se preocupar, pois ninguém vai incomodá-la ou a família Zhang. Então ele diz que vai ajudá-los indo para o carro. O Xuan diz que a família Zhang violou o acordo de não expor sua família e eles vão para lá. Entrando na casa da família, a jovem senhora lidera o caminho para o segundo tio. Shen percebe que há muitas pessoas e parece uma festa até que ele sente uma aura assassina vindo dos arbustos. Um velho agradece à jovem senhora por vir, sendo o mestre da família Zhang. Mas alguém de repente abre a porta e um homem da família Won sugere que ela se junte a ele. A jovem senhora diz que ele é o responsável por tudo, mas o homem diz a ela para não fazer negócios em Yonju. Shen o insulta por ser enganoso e se apresenta como seu pai. Isso irrita o homem, que ordena que seus subordinados tirem sua vida, mas Shen saca sua espada de energia cortando os braços do servo. Isso impressiona os membros da família Zhang assistindo de longe. Won pensa que ele é tão arrogante mesmo estando no reino de reunião de Yuan. Aquele homem ataca o protagonista, que facilmente bloqueia e repele o ataque. Won bate na parede e os espectadores ficam surpresos que ele perdeu. O homem chama seus servos, que sacam suas armas. Shen nem se importa, fazendo-os atirar enquanto ele se cobre com energia defensiva. Mas há uma arma atrás deles, mesmo com o Shen tentando se defender, ela atinge a certa, Zhang. O protagonista fica chocado e se aproxima dela, selando seus pontos de pressão. Com a garota em seus braços, ele diz que vai tirar a vida daquelas pessoas. Os assassinos são repentinamente atingidos pelo tio de Wushuan. Shen diz que ela foi atingida e precisa de tratamento. Segundo o tio da família Zhang, fica furioso ao ver sua sobrinha ferida, ordenando que todos sejam mortos. Shen caminha com a garota, dizendo para ela aguentar um pouco mais enquanto usa sua energia espiritual para curá-la, fazendo a garota sentir isso de outra forma.